Olá, continuando o nosso curso sobre mapa de evidências, essa é a aula 2, parte 1, onde vamos ver a elaboração de busca das evidências, dos estudos de evidências para selecionar e incluir no mapa de evidência propriamente dito. Essa aula eu estou compartilhando com Elizabeth Biruel, também bibliotecária, que atua na Bireme. E eu sou Verônica Abdala. Bem, essa é a primeira etapa, né, da construção de mapas de evidências, que é a seleção dos estudos de revisão. A partir daí, vem as outras etapas. Nessa aula, a gente vai tratar deste tema, então, da seleção dos estudos de evidência. É muito importante ter muito bem definidos os critérios de seleção, que podem ser ajustados e, enfim, revisados na segunda ou na terceira etapa, mas isso significa que voltar à primeira etapa caso tenha alteração significativa nos critérios de seleção dos estudos, porque a busca bibliográfica vai ser em função desses critérios estabelecidos. A busca é elaborar as estratégias de busca, aplicar essas estratégias nas principais fontes de informação e a partir do resultado das buscas que a gente vai fazer, então, a seleção dos estudos que vão ser incluídos, potencial, né, a ser incluído no mapa propriamente dito. Então, todas as fontes a gente deve usar, que, enfim, que possam responder ao tema, né, do mapa de evidências. E aqui da área da saúde, os grandes bancos de dados, as plataformas, enfim, mais amplas, é a própria Biblioteca Virtual em Saúde, PubMed, a Biblioteca Cochrane e até mesmo o Google Acadêmico pode ser usado nesse processo, busca manual. Aqui, de fato, tem que ser uma ampla busca, seguindo também a metodologia de revisão sistemática, de ser transparente nesse processo. Isso quer dizer que nós temos que documentar todo o processo de busca, como foi feita a busca, onde foi feito, quantos registros encontramos, qual foi a data da busca, enfim, todo esse processo, explicitar quais foram os critérios de seleção usados, isso é muito, muito importante. Nós vamos trabalhar aqui como exemplo, nesse curso, tem 5 temas que foram aqui, que tem grupos de trabalho, né, desenvolvendo mapas de evidência. Um sobre endometriose, acidentes de motocicleta, mortalidade materna, arboviroses e leishmaniose visceral. Alguns aspectos, né, não é tudo que vamos selecionar sobre o tema, então, basicamente, o que é comum a todos é que vamos buscar estudos de revisão sistemática. Não será incluído neste mapa outros estudos que não sejam de revisão sistemática e algum aspecto ou outro do tema, endometriose, tratamento. Acidente de motocicleta, inicialmente prevenção e controle, mas há toda uma discussão aqui do grupo que já iniciou, se vamos tratar a questão da prevenção e dos acidentes graves que geram trauma, principalmente que deixa muitas sequelas e traumatismo craniano, por exemplo, ou se o acidente propriamente dito. Então, isso é importante, porque na hora da busca a gente pode ampliar um pouco isso e não pensar na prevenção e no controle, evitar o acidente propriamente dito, que isso leva a outros tipos de intervenção que vai mais além da área da saúde. A mortalidade materna, também aquela causada em função de complicações de hipertensão, doença renal, aspecto de prevenção e controle e tratamento. A arboviroses, também aquelas causadas por o mosquito Aedes aegypti, a prevenção e controle, a leishmaniasis, prevenção e controle e tratamento. Então, esses são os critérios gerais e ao fazer a pesquisa, ou ao analisar os estudos recuperados na busca bibliográfica, às vezes é necessário fazer um ajuste. Esses critérios aqui nos permite armar, né, construir a matriz de intervenção e resultado, porque em todos eles, de alguma maneira, tem aqui um aspecto de intervenção, né, por exemplo, que endometriose, não é um aspecto assim de saber qual é a prevalência, porque nesse caso, um estudo que busca analisar a prevalência da endometriose não tem nenhuma intervenção.
Então, para o mapa de evidência, para casar bem na metodologia que a gente tem e construir a matriz de intervenção e desfecho e resultados, é fundamental que sejam estudos que tenham intervenção, porque senão não vou conseguir mapear esses estudos dentro da matriz, tá? Bem, vamos falar hoje, nessa aula, especificamente da busca bibliográfica, tá? Que tem que ser ampla, como a gente falou, mas bem focada no critério indicado. Então, endometriose, dentro da Biblioteca Virtual em Saúde, a primeira coisa que a gente tem que fazer, não só para a Biblioteca Virtual em Saúde, para o PubMed também, é explorar quais são os termos que podem representar o assunto endometriose. Então, aqui, a gente, sim, temos que usar os termos em inglês, português, espanhol, é importante ampliar esta busca. Aqui, como há muito material sobre endometriose, especificamente, né, tem uma limitação proposta para buscar endometrioses, né, em inglês, no título. Por isso, esse TI na frente aqui. TI, 2 pontos, significa que eu estou buscando essas duas palavras que estão aqui no título. Esse OR que tem aqui vai significar que é uma soma ou uma coisa ou a outra, então ele vai buscar das duas formas que aparecer nos estudos, nos registros bibliográficos que está dentro da Biblioteca Virtual em Saúde. O END aqui vai fazer uma relação desse conjunto que está entre parênteses, então é importante usar os parênteses para separar os conjuntos da busca. Então, essas duas palavras no título está relacionado com terapia, né, truncado, então já uso aqui um outro recurso, que é o truncamento. Então, tudo que começa com esse radical aqui, therapy, ele vai, enfim, therapeutic, therapy, enfim, or, quer dizer, uma soma, tá vendo? Tratamento, ou treatment, em inglês, ou therapy, em português, terapêutico, terapia, enfim, as variações dessa palavra. Então, essa é a relação que está sendo feita entre este conjunto e este segundo conjunto com as palavras terapia. Fechamos os dois parênteses aqui para não misturar com o próximo conjunto, que é uma soma, então é um outro conjunto, um O, e aqui entre parênteses, tudo que tem a ver com endometriose. Essa barra DH significa que eu estou buscando um aspecto da endometriose, isso tudo também tem padrão para isso, não é a livre escolha, onde DH é dietoterapia, então tratamento da endometriose com dieta. Ou endometriose tratado com drug therapy, que DT, tratamento farmacológico. Então, é uma forma de buscar que isso vale também dentro do PubMed, buscar nos descritores de assunto combinado com determinados aspectos. Se eu quisesse, por exemplo, diagnóstico de endometriose, o aspecto a usar seria o DI. Então, tem uma lista disso, e na hora que a gente está fazendo a busca, a gente pode olhar as opções que tem, selecionar o que quer, né? Aqui eu selecionei e incluí na busca só aqueles aspectos que têm a ver com algum tipo de tratamento cirúrgico, por exemplo, SU, ó, tratamento cirúrgico. E TH, tratamento em geral não especificado. Então, nem está listado aqui, mas é o tratamento em geral. E o parênteses, como está indicado aqui, é o que vai organizar esses conjuntos. Então, esse conjunto aqui, veja que está com um parênteses, não vai se misturar com este outro conjunto aqui, tá? Então, essa é uma busca ainda importante, ter um bibliotecário apoiando o grupo de trabalho de um mapa de evidências. Esse é um trabalho que a Bireme pode apoiar, deixar essa parte, vamos dizer assim, que pode ser um pouco complexa e aqui é essencial para o trabalho do mapa de evidências, como igual de uma revisão sistemática, é a primeira parte, é onde eu estou fazendo a primeira varredura, vamos dizer assim, identificação de material para ser mapeado. Então, é muito, muito importante esse processo, que também tem que ser documentado. Tudo isso vai fazer parte do relatório. Qual foi a expressão de busca usada? Aonde você buscou? Quantos registros foram encontrados? Desses que foram encontrados, quantos você selecionou para o mapa? Quantos você excluiu
do mapa, né? E por que foi excluído. Tudo isso é processo que tem que estar muito bem registrado. Quando eu quero fazer essa mesma busca no PubMed, a gente tem que ajustar. Os recursos e os comandos não necessariamente são iguais entre a Biblioteca Virtual em Saúde e o PubMed. Por exemplo, buscar a palavra endometriose no título, no PubMed, eu coloco TI depois da palavra e entre colchete. Na Biblioteca Virtual em Saúde é o TI, dois pontos, antes da palavra que eu quero buscar no campo, né, no título. Se fosse autor, buscar isso aqui no autor, seria AU. Então, são regras ou são recursos, né, comandos estabelecidos que a gente, e aqui são os básicos para conhecer. Então, endometriose no título, relacionado com terapia ou treatment. Veja que no PubMed, em inglês, é a língua que deve estar na expressão de busca. Na Biblioteca Virtual em Saúde, a gente recomenda que amplie a busca para outros idiomas, português e espanhol, pelo menos. E aqui a mesma coisa que está feito na Biblioteca Virtual em Saúde, nessa expressão, também a mesma expressão, e aí aqui é comum, tá? A gente, tanto o PubMed como o ABVS, usa os mesmos comandos ou aspectos, né, para representar a cirurgia, por exemplo, SU nas duas situações, tá? Então, feito essa busca, qual é o passo? Copiar essa expressão de busca definida, entrar na Biblioteca Virtual em Saúde, copiar aqui, né, copiar e colar a expressão de busca, e essa busca aqui resultou em 11.854 documentos sobre endometriose e tratamento. Vai analisar 11.800 documentos? Impossível. Nem que eu quisesse colocar no mapa 11 mil documentos, isso ficaria um mapa todo completo, aquelas bolhas, né, que eu mostrei, ficaria completamente uma mancha que não ia realmente, nem íamos conseguir fazer. É um trabalho difícil de mapear cada um desses, porque cada estudo incluído no mapa eu tenho que caracterizar, eu tenho que avaliar o nível de confiança. Então, são vários elementos que eu tenho que extrair de cada um desses estudos e seria impossível. Aqui, a gente, como colocou, vamos pegar os estudos não primários, né? Porque aqui estão todos os estudos. Veja que aparece um filtro ao lado da interface de busca da Biblioteca Virtual em Saúde, e um deles é tipo de estudos. Então, tem relatos de casos, ensaios clínicos controlados, e aí tem o que a gente está buscando. Revisão sistemática, 321 estudos de revisão sistemática. Então, são esses, nessa primeira leva, ou nessa primeira busca, que eu vou selecionar para ainda dar uma olhada e pensar, selecionar pelo grupo de trabalho, por pares, aquilo que vai entrar ou não no mapa. Disso aqui, certamente, não sei, chutaria sei lá, uns 80 revisões temáticas que, de fato, entraria no mapa. Porque, às vezes, ao ler bem, você, enfim, não está exatamente dentro do critério que vocês tinham estabelecido no grupo, e assim vai, ou que o grupo tem estabelecido. Bem, a segundo exemplo de busca, e aí eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque eu não vou explicar aqui todos os recursos usados, então, mas consiste no mesmo, representar acidentes de motocicleta de várias formas. Então, a palavra acidente relacionado com motocicleta, nos vários idiomas. E aí aqui eu nem estou colocando prevenção, controle, tratamento, só direto o tratamento, o acidente, para a gente ver o que sai lá desse acidente. A mesma coisa no PubMed. Aqui eu incluí dois termos que talvez tivesse que incluir também. Aqui não é uma busca ainda muito rápida, vamos dizer assim, né? Mas talvez a gente tivesse que incluir aqui, se o grupo decidir que quer ampliar não só para o acidente propriamente dito, mas também para o trauma causado enfim, as lesões causadas pelo acidente de moto, haveria que incluir neste grupo do acidente também a palavra injury aqui, né, o trauma, e aqui também lesões causadas por acidente de moto. Então, essa é uma
é só uma amostra, vamos dizer assim. E aí a mesma coisa, copiamos e colamos aqui a expressão de busca na caixa de busca da Biblioteca Virtual em Saúde, onde recuperou 4.379 com essa expressão de busca, mas se olhamos o filtro de revisão sistemática, aqui são 43. Então, são esses 43 estudos que vão ser inicialmente analisados por esse grupo de acidentes de motocicleta. O terceiro tema, né, a mortalidade materna, provocada por algumas condições, principalmente problemas, transtornos de hipertensão, como eclâmpsia, enfim. E aí buscamos todos os termos para representar, igual, usando os mesmos recursos, mortalidade materna, em vários idiomas, também a questão relacionada com esses distúrbios, esses transtornos aqui relacionados com a hipertensão. A mesma busca processada e ajustada para o PubMed, usando os mesmos recursos que eu já apresentei nos outros temas, e aí copiar essa expressão de busca, colar lá na caixa de busca aqui, e aí temos 2.440, isso no dia que essa pesquisa foi feita, essa é uma imagem, aonde, indo no filtro, de novo, 69 revisões temáticas. Então, este é o número de estudos que a gente que vai ser levados, vamos dizer assim, para a segunda etapa do processo. Nas arboviroses, aqui, a mesma lógica, colocar as palavras que possam representar, né, o tema, relacionando com o tipo de vírus, tá? E o que a gente quer em termos de controle aqui, prevenção, que é já colocando alguns tipos de intervenções para controlar, fazer o controle do vetor, né? Nesse caso aqui, do mosquito. A Aedes aegypti, então é uma busca também ainda superficial, rápida, tem que ser melhor trabalhada, serve só como um exemplo de como iniciar o trabalho. E ao pesquisar, assim, no processo mesmo da busca lá, vocês podem identificar termos, né, ou palavras a mais para serem incluídas ou relacionar com as que já estão aqui. Tá bom? Então, esse é um processo de construção. Começa assim, aí depois vai olhando o que aparece e vai ajustando a pesquisa. E aqui a mesma coisa, de 4.000 documentos na Biblioteca Virtual em Saúde, com 28 revisões temáticas para selecionar. Quando a gente faz uma busca aqui e vem, sei lá, 800 revisões sistemáticas, é muita coisa também, não vai dar para analisar. Então, não tem um número ideal, mas é também uma questão de capacidade de trabalho em grupo. Vai demorar muito tempo para fazer isso, ou é porque o critério de seleção está muito amplo, né? E aí talvez tivesse que ajustar, ou até mesmo quebrar em mais de um mapa. Eu tive uma experiência com mapas sobre efetividade clínica da fitoterapia e plantas medicinais. Vocês podem imaginar a quantidade de plantas medicinais que tem, a quantidade que tem. Enfim, recuperamos uma enorme quantidade de revisões sistemáticas. Era quase 1.000 revisões sistemáticas nesse grupo. E qual foi a decisão? Não dava para ir, era isso, efetividade da fitoterapia. Então, qual foi a decisão? Quebrou esse em 5 mapas. Vamos ver para efetividade para doenças crônicas da fitoterapia, para o tema de saúde mental, cicatrização. Então, associou um outro assunto ao grande assunto, e aí foram, de fato, com a fitoterapia e plantas medicinais, foram 5 mapas de evidências para condições agrupadas, qualidade de vida, enfim, teve alguns agrupamentos. Tudo isso está lá disponível na Biblioteca Virtual de Medicina Tradicional e Complementar que eu mostrei na primeira aula. Bem, esse outro tema, leishmaniose visceral, a mesma história, aqui agregando aqui simplesmente só o assunto, sem relacionar se é com terapia, se é tratamento, prevenção, o que seja, porque não tem muito conteúdo sobre isso. Também foi uma questão de ir testando, tá? E aí as variações deixa eu voltar só um pouquinho, as variações
do tema leishmaniase visceral, como é o calazar. As formas como é escrita, tudo está como O, isso significa que é uma soma de todas essas diferentes formas de aparecer este assunto. Copiar e colar essas expressões de busca nas caixas de buscas que está aqui. Então, leishmaniase visceral, 13.000 documentos, 91 revisões sistemáticas. Eu quero mostrar diretamente agora, para vocês verem que isso funciona, né, dentro do portal regional da Biblioteca Virtual em Saúde. O endereço da Biblioteca Virtual em Saúde está aqui, ó, bvsalude.org. Então, isso aqui é o site já valendo, tá? Online hoje. Copiei e colei a expressão de busca aqui, clica na lupa, pesquisar ou um enter para pesquisar. Vejam vocês, tem 13.000 documentos, tá? Foram recuperadas nessa busca. E aí, se a gente vai vendo lá, vamos dar uma olhada lá nos tipos de estudos que tem sobre esse tema. Deixa eu mostrar mais, porque não apareceu na primeira aqui. Revisão sistemática, 91 revisões sistemáticas. O que eu faço? Seleciono que eu quero só revisão sistemática. Você quer avaliação econômica em saúde também? Se quiser esse tipo de estudo para incluir no mapa, você pode clicar aqui para selecionar. Mas como o nosso critério inicial era olhar primeiro as revisões sistemáticas, vamos ficar com as revisões sistemáticas. O que eu faço para ver esses 91 na tela? Filtrar a partir do que eu selecionei. Então, agora estão sendo mostrados 91 documentos, todos que são sobre leishmaniase visceral e que sejam revisões sistemáticas. Veja aqui, tá vendo? Está aqui relacionado com leishmaniase visceral, mas aqui são fatores prognósticos, e aí a questão se o grupo vai avaliar se quer esse aspecto incluir ou se quer só o aspecto de tratamento, mas ele pode decidir isso nessa seleção. 91 não é um número difícil de ser revisado pelo grupo daqueles que vão, enfim, que interessa. Mas como é que eu exporto esse resultado? Tá, eu faço o quê? Como é que eu analiso esses 91 estudos com o grupo? Nós temos que exportar esse resultado. Então, aqui tem uma opção exportar. Neste formato de referência, de gestão de referência, então, é onde a gente vai poder carregar na ferramenta Ryan, que nós vamos ver na aula que segue, nessa parte que segue. E a gente quer todas as 91 que estão lá. Então, eu clico todas as referências e ele vai gerar um arquivo de exportação que vai ficar dentro da sua caixa de downloads ou de transferências. E é esse arquivo gerado que eu vou depois carregar dentro de um outro sistema de gerenciador de referência, ou eu vou abrir, listar em Excel, como eu quiser fazer com o grupo. Ok? Então, vou fechar aqui. A mesma busca, só para mostrar como isso funciona no PubMed. Então, eu entro no PubMed, está aqui PubMed, tá? Colo a expressão de busca na caixa de busca, como está aqui, e faço um pesquisar. Ao pesquisar, localizou 12.000 documentos gerais, não só revisão sistemática, e a gente pode, então, aqui olhando também pelo filtro, o tipo de estudo que eu quero só revisão sistemática. Se vocês quiserem também pegar, sei lá, revisão integrativa, se eu quisesse também incluir, além de revisão sistemática, revisão integrativa, marco também aqui que eu quero revisão integrativa. É um tipo de revisão sistemática, tá? E aí não aumentou muito, continuei com 61 documentos, tá? Então, estava já incluído. O que eu faço para exportar esses 61 documentos? Send to, então está aqui a opção de exportação do PubMed, onde eu digo também que eu quero ir para um gerenciador de citações, que é todos os resultados da página. Não, eu não quero, eu quero todos os resultados que eu consegui na busca, são 61. E cria o arquivo, create file. Então, cria o arquivo, e ele botou também, criou o arquivo na minha pasta, né, no meu diretório de downloads ou de transferência. E aí, esse é o arquivo que eu tenho que exportar na ferramenta.
Portanto, vimos que, como é o processo de busca, de uma forma, claro, bastante rápida, mas vocês têm aqui o passo a passo de como, então, fazer esse processo e trabalhar, e lembrar que a gente vai, com muito prazer, os grupos que precisarem, que quiserem pedir suporte e colaboração da Bireme, da equipe da Bireme, estamos disponíveis. Então, aqui mostrado como figura, né, exportando o documento no passo a passo. Essa foi, então, a parte 1 da aula 2, e a gente vai dar seguimento, então, de como usar e explorar esses estudos que foram selecionados aqui da busca. Nos vemos já já. Olá, vamos dar continuidade à aula 2, nesse processo de seleção dos estudos de evidências, usando a ferramenta Ryan. Eu sou Verônica Abdala e tenho aqui a colaboração da Elizabeth Biruel. Bem, o Ryan está disponível neste endereço, é uma ferramenta que facilita o trabalho colaborativo de revisão e seleção de referências bibliográficas. É muito usado para fazer revisão sistemática, ou revisão de literatura, ou um projeto de pesquisa, onde você tem aqui uma forma de gerenciar e manusear as referências bibliográficas selecionadas a partir de uma pesquisa, e principalmente quando você tem grupos, né, de trabalho onde a avaliação por pares é necessária. Por exemplo, nos estudos que entram numa revisão sistemática, os estudos primários, eles passam por essa avaliação em pares, inclusive faz parte da metodologia de revisão sistemática. E fazer isso dentro de uma plataforma que tem vários recursos que facilita isso, é maravilhoso. Essa ferramenta é de uso gratuito, aberto, que precisa se cadastrar para ser usuário. Então, entra na opção Sign Up para fazer o seu código de novo usuário, seu cadastro de novo usuário, preenche, né, os dados que estão aqui, e eu recomendo que você não entre como guest, como convidado. A opção como convidado não abre todas as facilidades e recursos que tem o Ryan. Você pode só entrar para ver, você não pode colaborar, por exemplo. Então, eu não recomendo que use, a não ser que queira ver como funciona lá, mas se for realmente fazer uma revisão, um mapa de evidência, fazer de fato um processo colaborativo de seleção de estudos, tem que todos os colaboradores entrar como usuários de fato, ok? Então, uma vez que eu tenho meu cadastro, eu entro em Sign In, dou o meu código, a minha senha, e eu entro, então, no sistema. Quando eu entro no sistema, eu já consigo ver na ferramenta, né? Eu já consigo ver aqui as minhas revisões. Eu estou participando, eu criei estas revisões que estão aqui, tem algumas arquivadas. Eu posso participar de revisões em colaboração, ser colaborador de outros grupos, enfim, e tem outras revisões abertas aqui para qualquer público também, feitas pelo próprio Ryan. Mas as minhas, as criadas por mim, está aqui e eu tenho a opção de convidar colaboradores para participar do meu grupo. Assim funciona. Essa é uma vista geral de uma revisão que eu tenho aqui sobre manejo clínico da Covid-19, com 89 artigos que foram incluídos aqui a partir de uma busca bibliográfica, e que, então, o resultado final do grupo em relação a incluir ou selecionar ou não um estudo que dentro desses 89 que está aqui. Também o propósito dessa revisão foi criar um mapa de evidências sobre esse tema. Aqui é uma vista geral de todos os colaboradores do grupo para esta revisão aqui sobre a poluição do ar, né, em ambientes internos, que é outro mapa de evidência que está em construção, com 364 artigos pré-selecionados da busca que foram carregados aqui, e essas pessoas que estão aqui foram as que avaliaram, estão fazendo a seleção daqueles estudos que vão entrar e que não vão entrar no mapa. Veja que tem uma opção em negro aqui, a opção conflito, significa que mais de um colaborador respondeu coisa diferente. Um falou incluir, o outro excluir. Então, ficou aí um estudo com opiniões conflitantes, então é importante entrar no grupo e chegar num consenso. E aonde tem maybe também, ficaram na dúvida. Então, em geral, esses na dúvida não entram ou revisa e passa para incluir se resolver entrar.
É muito importante que, para ser convidado, né, para participar de um grupo, que você tenha um cadastro. A gente só pode convidar pessoas para colaborar aqui se eu tenho cadastro no Ryan. Então, sabendo o e-mail da pessoa cadastrada no Ryan, é possível fazer o invite, que chama, né, o convite para participar, e a pessoa recebe lá uma notinha de que está sendo convidado para participar de uma revisão. Podemos criar uma nova revisão, e eu gostaria de fazer isso online. Vamos ver se funciona bem, né? Porque online sempre é um pouquinho mais arriscado, mas vamos lá. Essa já estou online, então aqui está o endereço, então na opção de confirmar quem eu sou, então eu coloco, eu já tenho um cadastro, eu coloco a minha senha e meu login, meu e-mail e minha senha. Essas, como eu falei, são as revisões que eu tenho aqui em aberto, e eu posso criar uma nova revisão. Então, venho aqui, nova revisão, exemplo, tema 2, vou botar um outro aqui que eu já tinha um exemplo ali, tema 2. Faço uma pequena descrição do que é esse tema. Se quiser colocar os critérios aqui de seleção que vai ser usado, é interessante, já fica registrado como uma documentação. Feito isso, criei um grupo, por enquanto eu não tenho ninguém nesse grupo, obviamente estou começando a criar o grupo. Está vazio lá dentro, eu tenho que carregar aqui as referências bibliográficas. Da onde eu vou carregar isso? Da pesquisa. A gente fez a pesquisa, gerou o arquivo de exportação, e esse arquivo de exportação agora pode ser importado aqui. Então, eu vou selecionar que arquivo que eu quero importar. Seleciono, está dentro da minha pasta de downloads. Eu tenho aqui tema exemplo PubMed, eu botei esse nome só para, né? E tema exemplo BVS, formato RIS, é o formato que se aceita aqui dentro da plataforma. Se está em outro formato, como esse aqui, NBIB, eu tenho que transformar para o formato RIS, tá? Então, eu vou carregar os da BVS, tenho que carregar um de cada vez. Continua, ok, selecionei corretamente o artigo, e foram, então, carregadas 91 referências bibliográficas nesse estudo, exemplo, tema 2, como está colocado aqui. E aí começa o processo. Se eu volto lá em todas as minhas revisões, eu posso convidar, agora já que eu criei o tema, eu consigo agora, tá vendo? Eu tenho 91 artigos, eu consigo convidar, eu faço o invite e eu convido aqui pessoas para participar dessa minha, enfim, desse meu grupo de, deixa eu ver se eu tenho alguma aqui já que eu, Beth Biruel. Coloco o e-mail da pessoa que ela tem como cadastrado aqui dentro do Ryan, e eu falo que eu quero que ela seja colaboradora, tá? E simplesmente aqui está a opção colaboradora, tá vendo? Ou só ver, né? E invite, a pessoa vai receber o convite. Então, essa é uma forma de você colocar pessoas dentro do grupo para ajudar nesse processo de seleção. Então, agora eu tenho eu mesmo e tenho a Beth que eu convidei. Claro que está tudo em branco aqui, sem decisão nenhuma, a gente ainda não fez nada, tá? Então, essa é o processo de... uma outra coisa importante, eu posso deixar em aberto, não às cegas, o processo de seleção, o que cada um opinou lá dentro. Eu posso fazer com que todos os do grupo possam ver quais foram as decisões dos colegas. Isso é interessante ou não, depende do critério como você quer fazer. Se é pode ser às cegas também, aí você só vê o que você fez, não o que todo o grupo fez, ok? Eu posso, então, entrar lá novamente e ter lá todas as listas dos estudos que eu tenho. Deixa eu colocar mais um arquivo aqui, o do PubMed. Então, eu vou fazer uma nova carga, agora com o arquivo que eu selecionei. Vamos ver se vai dar certo aqui, que eu fiz da busca no PubMed. Então, fiz 2 buscas. Pode haver duplicidade entre fontes de informação. Então, entre a Biblioteca Virtual em Saúde e o PubMed, pode haver duplicidade de artigos que estão indexados nas mesmas bases de dados que estão lá. Então,
Aqui eu tenho agora 152, eu tinha só 61, 91, carreguei mais 61 e aqui tá as cargas, tá vendo? O histórico das cargas que eu fiz. Por enquanto tá tudo sem decisão. Então, é onde entra o trabalho do grupo de decidir cada um desses artigos. Então, ao clicar em cada um dos estudos, né, que eu estou com 152, cada colaborador lendo o resumo que veio da base de dados, está aqui o resumo, tendo em consideração o critério de seleção. Por exemplo, aqui fala de fatores prognósticos da mortalidade entre pacientes com leishmaniose visceral. Putz, mas o critério colocado aqui para esse grupo era o tratamento, era a prevenção, era o controle, não é fatores prognósticos, é, né, causas, né, da morte, o que pode decorrer, né, da leishmaniose. Esse não era um aspecto do meu critério de seleção para ser incluído no mapa. Então, eu, como avaliadora, eu posso vir aqui, vou excluir e vou dizer por que eu vou excluir. É fora do... Enfim, tem um outcome que errado, que não é o que eu tinha considerado nos critérios, que temos considerado no critério. Ou eu posso simplesmente adicionar também um novo tema aqui. Deixa eu ver se ele abre a opção. Não está me abrindo. Vou colocar, deixa eu ver. Eu já agreguei, eu posso remover se eu fiz errado qualquer coisa, não tem problema nenhum. Ou é criar um novo, deixa eu ver como que era, não lembro. Ok, deixa eu ver. Ok. Já deixei aí a razão. Tá aqui em cima, tá? A razão, qual é o porquê que eu estou deletando este... Deletando não, considerando excluir do estudo, do mapa de evidência, não incluir este estudo no mapa de evidência. E aí a gente vai fazendo a mesma coisa para todos os estudos que estão aqui. É bom que tenha pelo menos 2 votos, vamos dizer assim, 2 análises, né, 2 revisores por cada um desses grupos. E eu posso dizer assim, esse aqui eu quero incluir. Nem vou ler, eu estou brincando aqui um pouquinho, só para mostrar, claro, que tem que ter os critérios, ler o artigo aqui, pelo menos o resumo, para tomar uma decisão. Se tem dúvida, você coloca maybe, não sei, tem que olhar de calma. Então, você vai marcando o que você acha de acordo com os critérios, se é para incluir ou não incluir. É interessante que, à medida que você vai atuando aqui, ele vai marcando aqui. Então, agora eu tenho... Com maybe, eu tenho um artigo, incluir, tenho um artigo e excluir um artigo. Eu quero ver só o artigo que está para incluir, eu clico, ele mostra que é esse artigo que tem para incluir. Então, esse é um processo que em grupo e vai registrando, então, todo o trabalho no mesmo lugar. Então, não crio pastas diferentes ou espaços diferentes para cada colaborador deste grupo aqui. Se eu quiser ver lá, voltar no impacto geral lá, né, a visão geral do grupo, eu vou nas minhas todas as revisões, eu estou trabalhando neste grupo, nesse exemplo 2 aqui, como eu já fiz um movimento lá pequenininho, né, já ficou marcado aqui que 2% dos estudos lá já tem algum tipo de avaliação. Assim funciona esse processo. Vou explicar um pouquinho melhor, vamos voltar lá na apresentação, aonde a gente vai dar continuidade. Então, aqui é o exemplo. Aqui é o exemplo de criação de um novo, enfim, de uma nova revisão que nós já fizemos, né? Tá? Onde você descreve, carrega, então, da onde a gente pegou, considerou, exportou os artigos, eu já mostrei na aula anterior, mas feito a busca, você tem que criar o arquivo de exportação e indicar o artigo no PubMed, a mesma coisa, cria o arquivo de exportação, e uma vez tendo esse arquivo de exportação, você importa como dentro da sua revisão. Tá? Então, aqui já dentro do Ryan, aquilo que eu já iniciei a mostrar, então é importante, enfim, ter mais de um colaborador, óbvio, em cada grupo, para poder, é o que dá
em questão de transparência do processo, ser sistemático, não é opinião de um só, então evitar viés, né, no processo de seleção e que o critério de seleção seja bem aplicado. Então, isso é o que deve ser considerado aqui neste processo e de forma que você tenha esses 305 documentos que está aqui com pelo menos duas avaliações, seja para entrar ou seja para não entrar no mapa de evidências. Esse é o objetivo que a gente tem. Isso é importante. Você pode carregar texto completo aqui dentro desta, porque só veio aqui o resumo. E você, se tem acesso ao texto completo, pode carregar aqui e deixar para uso do grupo. Isso não vai ser publicado, esse texto completo. Você não pode abrir esse texto completo, porque, né, questão de direito de autor e várias coisas. Mas para o grupo analisar e ter acesso, você sim pode incluir, fazer o upload de texto completo aqui dentro. Tem também manual aqui do ladinho, né, abaixo, nessa parte abaixo da ferramenta, você tem aqui algumas guias, enfim, guias rápidos de como usar e navegar e conhecer aqui todo o processo. Eu chamo a atenção para uma outra coisa que eu também não falei antes, que é essa detecção de duplicadas. Então, às vezes, carregando artigos, né, de mais de um sistema de informação, pode vir duplicados. Entre BVS e PubMed tem duplicação. Então, você faz detectar duplicadas, ele vai mostrar todos que são duplicados e você confirma se é ou se não é duplicado. Ele fala se é 100% duplicado, tudo igual. Confirma, você confirma e ele vai, então, levando, marcando dentro do sistema que foi duplicadas, identificadas e resolvidas. Isso super importante para o processo de documentação, que neste processo você recuperou tantos registros bibliográficos de pesquisa no PubMed, na BVS, na Cochrane, na Embase, e disso resultaram, sei lá, X duplicados, entendeu? Isso é muito importante. Aqui nessa manual, né, guia rápido do Ryan, você tem aqui como navegar e como usar essas setinhas para baixo, para cima, enfim, e todas as teclas. É fácil, não é complicado trabalhar no Ryan e fundamental, necessário para esse processo de construção colaborativa do mapa de evidências. Muito obrigado, espero que vocês realmente sejam usuários do Ryan, independente de construir mapas de evidência ou qualquer ou não, tá bom? Nos vemos na próxima aula. Um abraço.